13 Greenacres, 2011. Laurel percebeu, de repente, quando se sentava para um jantar de torradas e feijão enlatado, que essa provavelmente era a primeira vez que já estivera sozinha em Greenacres. Nem pai, nem mãe no cômodo ao lado, nenhuma irmã endiabrada fazendo as tábuas do assoalho ranger no andar de cima, nenhum irmão bebê, nenhum animal de estimação. Nem mesmo uma galinha empoleirada no galinheiro lá fora. Laurel morava sozinha em Londres, assim vivera, a intervalos, durante a maior parte dos últimos 40 anos. Para ser franca, ela gostava da própria companhia. Esta noite, entretanto, cercada de imagens e sons de sua infância, sentiu uma solidão cuja intensidade a surpreendeu. Tem certeza que vai ficar bem? Rose lhe perguntara naquela tarde, antes de ir embora. Demorara-se no hall de entrada, torcendo a ponta do seu longo cordão de contas africanas e inclinando a cabeça em direção à cozinha. Porque eu poderia ficar, sabe? Não me incomodaria nem um pouco. Talvez eu deva ficar, não. Vou ligar para Sadia e dizer-lhe que não poderei ir. Era uma estranha reviravolta, Rose ficar preocupada com Laurel, e Laurel ficara desconcertada. Bobagem, dissera, talvez um pouco rispidamente não vai fazer nada disso. Ficarei perfeitamente bem sozinha. Rose não se convenceu. Não sei, Lol, é que você não costuma telefonar assim, de repente. Você está sempre tão ocupada, e agora, o cordão ameaçava se arrebentar e lançar as contas em todas as direções. Vou lhe dizer o que vou fazer, vou ligar para Sadia e dizer-lhe que nos veremos amanhã. Realmente, não é problema algum. Rose, por favor, Laurel disse, exasperada. Pelo amor de Deus, vá ver sua filha. Já lhe disse, só estou aqui aproveitando uma folga antes de começar a filmar Macbeth. Para dizer a verdade, estou ansiosa por um pouco de paz e sossego. Era verdade. Laurel estava agradecida a Rose por ter podido ir encontrá-la com as chaves, mas sua cabeça estava fervilhando com a lista do que ela sabia e do que ainda tinha que descobrir sobre o passado de sua mãe, e estava ansiosa para entrar e colocar os pensamentos em ordem. Ver o carro de Rose desaparecer no caminho de terra enchera de uma sensação de enorme expectativa. Pareceu marcar o começo de algo. Estava ali, finalmente, ela conseguira deixar a sua vida em Londres a fim de chegar ao fundo do grande segredo de sua família. Agora, entretanto, sozinha na sala de estar com um prato de janta vazio por companhia e uma longa noite à sua frente, via sua convicção minguar. Quisera ter considerado um pouco mais a oferta de Rose. A afável tagarelice de sua irmã era exatamente o que Laurel precisava para impedir que sua mente resvalasse para algum lugar obscuro. Poderia usar sua ajuda agora. O problema eram os fantasmas, pois naturalmente ela não estava sozinha, de maneira alguma. Eles estavam por toda parte, escondidos pelos cantos, vagando para cima e para baixo das escadas, ecoando contra os ladrilhos do banheiro. Meninas magricelas de pés descalços e vestidos largos, em vários estágios de crescimento, a figura alta e magra de seu pai assobiando nas sombras, mas, acima de tudo, sua mãe, que estava em toda parte ao mesmo tempo, que era a própria casa, Greenacres, cuja paixão e energia impregnavam cada tábua, cada vidraça, cada pedra. Ela estava no canto da sala neste momento. Laurel podia vê-la ali, embrulhando um presente de aniversário para Iris. Era um livro sobre história antiga, uma enciclopédia infantil, e Laurel lembrava-se de ter ficado impressionada na época com as belas ilustrações, em suas páginas, em preto e branco e, de alguma forma, misteriosas em sua descrição de lugares de outrora. O livro, como objeto, parecera especialmente importante a Laurel, e ela ficara com inveja quando Iris o desembrulhou na cama de seus pais na manhã seguinte, quando começou a virar as páginas com um cuidado de proprietária, ajustando a fita de marcar a página. Havia alguma coisa a respeito de um livro que inspirava dedicação e um crescente desejo de possuí-lo, especialmente em Laurel, que não tinha muitos. Eles não tinham sido um tipo de família particularmente amante de livros. As pessoas sempre se admiravam ao ouvir isso, mas nunca lhes faltaram histórias. Seu pai tinha uma reserva incomensurável de anedotas para a hora do jantar e Dorothy Nicholson era o tipo de mãe que preferia inventar seus próprios contos de fadas a lê-los em livros. Eu já lhe contei, ela disse certa vez quando Laurel era pequena e não queria ir dormir, sobre o Nightingale Star. Laurel sacudira a cabeça ansiosamente. Ela gostava das histórias de sua mãe. Não. Bem, isso explica tudo. Eu sempre me perguntava por que eu nunca via lá.
Onde, mamãe? O que é o Nightingale? Ora, é o caminho de casa, é claro, querida. E é o caminho para lá, também. Laurel ficara confusa. O caminho para lá? Lá, todo lugar, qualquer lugar. Ela sorrira então, daquela maneira que sempre fizera Laurel se sentir feliz por estar perto dela, e inclinara-se para mais perto, como se fosse contar um segredo, os cabelos escuros caindo para frente por cima de um dos ombros. Laurel adorava ouvir segredos, também. Era muito boa em guardá-los, de modo que ouviu com atenção quando sua mãe disse: o Nightingale é um grande navio que parte toda a noite da borda do sono. Você já viu o desenho de um navio pirata, aquele com velas brancas ondulantes e escadas de corda que balançam ao vento? Laurel balançou a cabeça esperançosamente. Então, você o reconhecerá quando vir, porque ele é assim, o mastro mais alto e mais reto que você possa imaginar, com uma bandeira no topo, de tecido prateado, com uma estrela branca e um par de asas no centro. Como eu subo a bordo, mamãe? Vou ter que nadar? Laurel não era boa nadadora. Dorothy riu. Essa é a melhor parte. Tudo que você precisa é fazer um pedido, e, quando adormecer esta noite, você se verá em seu confortável convés, prestes a zarpar para uma grande aventura. Você estará lá também, mamãe. Dorothy tinha um olhar distante, uma expressão misteriosa que apresentava às vezes, como se lembrasse de alguma coisa que a deixava um pouco triste. Mas, em seguida, ela sorriu e agitou os cabelos de Laurel. Claro que estarei, boneca. Não pensou que eu iria deixar você ir sozinha, não é? Ao longe, um trem tardio assobiou ao entrar na estação. Laurel soltou um suspiro. Pareceu ecoar de uma parede a outra e ela pensou em ligar a televisão, apenas para ouvir alguém falando. Sua mãe recusara-se com firmeza a trocar o aparelho por outro mais moderno, com controle remoto, então ela ligou o velho rádio na BBC 3 e pegou seu livro. Era o segundo romance de Henry Jenkins que ela lia, A Musa Relutante, e, para dizer a verdade, Laurel estava achando a leitura um pouco maçante. Na realidade, estava começando a suspeitar que o sujeito fosse um machista. Certamente, o personagem principal, Humphrey, tão irresistível quanto o protagonista masculino em seu outro livro, tinha algumas ideias questionáveis a respeito das mulheres. Adoração era uma coisa, mas ele parecia ver sua mulher, Viola, como um bem precioso que ele possuía, não tanto uma mulher de carne e osso, quanto um espírito alegre e despreocupado que ele havia capturado e, portanto, salvo. Viola era um elemento do mundo selvagem, trazida para Londres para ser civilizada, por Humphrey, é claro, mas que a cidade jamais deveria ter a permissão de corromper. Laurel revirou os olhos com impaciência. Viu-se desejando que Viola simplesmente pegasse suas belas saias e corresse na direção oposta o mais rápido e o mais longe que pudesse. Ela não fez isso, é claro, e aceitou casar-se com o herói, afinal, aquela era a história de Humphrey. Laurel gostara da jovem no começo, parecera uma heroína digna e valorosa, imprevisível e revigorante, porém quanto mais lia, menos via alguém assim. Laurel percebeu que estava sendo injusta. A pobre Viola mal chegara à idade adulta e, portanto, não podia ser culpada por ter uma capacidade de julgamento questionável. E na verdade, o que Laurel sabia? Nunca conseguirá manter um relacionamento por mais de 2 anos. No entanto, o casamento de Viola com Humphrey não era a ideia de Laurel de um belo romance. Ela persistiu por mais 2 capítulos, que levaram o casal para Londres e estabeleceram a criação da gaiola dourada de Viola, até tudo se tornar insuportável e ela fechar o livro com um estalo, frustrada. Eram apenas 9 horas, mas Laurel decidiu que já era bastante tarde. Estava cansada da viagem e queria acordar cedo na manhã seguinte, de modo a chegar cedo ao hospital e, esperava, encontrar a mãe em sua melhor forma. O marido de Rose, Phil, deixara com ela um carro extra de sua garagem, um Mini, 1960, verde como um gafanhoto, e ela iria dirigindo até a cidade assim que se aprontasse de manhã. Enfiando a musa relutante debaixo do braço, lavou seu prato e subiu para a cama, deixando o escuro andar térreo de Greenacres entregue aos seus fantasmas. Você está com sorte, a enfermeira antipática disse a Laurel quando ela chegou ao hospital na manhã seguinte, conseguindo suar como se isso fosse uma situação lamentável. Ela está de pé e em forma. A festa da semana passada deixou-a exausta, sabe, mas visitas da família parecem lhe fazer muito bem. Apenas tente não agitá-la demais. Então,
Sorriu com uma notável falta de calor humano e retornou sua atenção para a prancha de plástico que segurava. Laurel abandonou os planos para uma animadora sessão de dança irlandesa na televisão da sala de espera e começou a descer o corredor bege. Chegou à porta do quarto da mãe e bateu de leve. Não obtendo resposta, abriu-a suavemente. Dorothy estava reclinada na poltrona, o corpo curvado para a parede oposta à porta, e o primeiro pensamento de Laurel foi de que ela estava dormindo. Somente quando se aproximou silenciosamente é que percebeu que sua mãe estava acordada e olhando atentamente algo que tinha nas mãos. "Olá, mamãe", Laurel disse. Dorothy sobressaltou-se e virou a cabeça. Seus olhos tinham um brilho vidrado, mas ela sorriu quando viu que era a filha. "Laurel", disse baixinho. "Pensei que você estivesse em Londres." "Estava, sim. Voltei por pouco tempo." Sua mãe não lhe perguntou por que e Laurel imaginou que talvez uma pessoa atingisse uma idade em que tantas coisas não lhe eram contadas, tantos detalhes da vida discutidos e decididos em outra parte, mal ouvidos ou mal compreendidos, que ficar surpresa já não era desconcertante. Imaginou se ela, também, um dia acharia que a absoluta clareza não era nem possível, nem desejável. Que pensamento horrível! Ela empurrou a mesa bandeja de rodinhas para o lado e sentou-se na poltrona extra, de vinil. "O que é que você tem aí?" Indicou com a cabeça o objeto no colo da mãe. "É uma fotografia?" A mão de Dorothy tremeu ao estender a pequena moldura de prata que estava segurando. Era antiga e estava amassada em alguns pontos, mas recentemente polida. Laurel não achava que já a tivesse visto antes. "De Gerry", ela disse. "Um presente pelo meu aniversário." Era o presente perfeito para Dorothy Nicholson, a santa padroeira de todas as coisas jogadas fora, e isso era típico de Gerry. Exatamente quando ele parecia completamente desligado do mundo e de todos os seus habitantes, era capaz de um gesto, um golpe de visão de tirar o fôlego. Laurel sentiu uma pontada de dor ao pensar no irmão. Deixara uma mensagem para ele em sua caixa postal na universidade, 3 mensagens, na verdade, desde que resolvera partir de Londres. A última, ela gravara no dia anterior, tarde da noite, depois de meia garrafa de vinho tinto, e temia que tivesse sido mais franca do que as anteriores. Dissera-lhe que estava em Greenacres, resolvida a descobrir o que acontecera quando eram pequenos, que as outras irmãs ainda não sabiam os detalhes e que ela precisava da ajuda dele. Parecera-lhe uma boa ideia na hora, mas não tivera a resposta. Laurel colocou os óculos para olhar mais atentamente a fotografia amarelada. "Uma festa de casamento", ela disse, vendo o grupo de estranhos vestidos formalmente, aglomerados por trás do vidro manchado. "Mas não é de ninguém que a gente conheça, é?" Sua mãe não respondeu. "Não exatamente." "Algo tão precioso", ela disse, sacudindo a cabeça com tristeza, lentamente. "Um bazar de caridade, foi onde ele a encontrou. Essas pessoas deviam estar na parede de alguém, não em uma caixa de objetos descartados. É terrível, não é, Laurel, a maneira como a gente descarta as pessoas?" Laurel concordou. "A foto é linda, não é?" ela disse, passando o polegar pelo vidro. "Da época da guerra, pelo aspecto das roupas, embora ele não esteja de uniforme. Nem todos usavam uniforme." "Fujões, você quer dizer?" "Havia outras razões." Dorothy pegou a fotografia de volta. Examinou-a outra vez e depois estendeu o braço, tremulamente, para colocá-la ao lado da fotografia emoldurada de seu próprio casamento em período de austeridade. A menção da guerra, Laurel sentira a oportunidade de estender-se diante dela, a vertigem da expectativa. Certamente, não haveria momento mais propício para levantar a questão do passado de sua mãe. "O que você fazia durante a guerra, mamãe?" perguntou, com cuidadosa descontração. "Trabalhei no serviço voluntário feminino." Simplesmente assim. Nenhuma hesitação, nenhuma relutância, nada que sugerisse que esta fosse a primeira vez que mãe e filha tocavam no assunto. Laurel agarrou-se firmemente ao fio da conversa. "Tricotando meias e alimentando os soldados." Sua mãe balançou a cabeça. "Tínhamos uma cantina em uma cripta local. Servíamos sopa. Às vezes, levávamos uma cantina móvel." "O quê?" "Nas ruas, desviando-se das bombas." Outra confirmação com a cabeça. "Mamãe." Laurel não conseguia encontrar as palavras certas. A própria resposta, o fato mesmo de ter recebido uma resposta. "Você foi corajosa." "Não", ela disse, de uma forma surpreendentemente incisiva.
Seus lábios tremeram. Havia gente muito mais corajosa do que eu. Você nunca mencionou isso antes. Não. Por que não? Laurel tinha vontade de perguntar. Conte-me. Porque tudo aquilo era um grande segredo. Henry Jenkins e Vivienne, a infância de sua mãe em Coventry, os anos de guerra antes de conhecer seu pai. O que acontecera para fazer sua mãe agarrar sua segunda chance com tal intensidade, para transformá-la no tipo de pessoa que podia matar o homem que ameaçou trazer seu passado de volta para assombrá-la. Em vez disso, Laurel disse, gostaria de ter conhecido você na época. Dorothy esboçou um sorriso. Isso teria sido difícil. Sabe o que quero dizer? Ela remexeu-se em sua poltrona, uma expressão funesta repuxou as rugas em sua testa semelhante a papel. Acho que você não teria gostado muito de mim. O que quer dizer? Por que não? A boca de Dorothy torceu-se, como se não conseguisse dizer o que queria. Por que não, mamãe? Dorothy forçou um sorriso, mas uma sombra em sua voz e em seus olhos o desmentia. As pessoas mudam quando ficam mais velhas. Ficam mais sensatas, tomam decisões melhores. Eu sou muito velha, Laurel. Qualquer um que viva tanto quanto eu só pode colecionar remorsos ao longo do caminho. Coisas que fizeram no passado. Coisas que desejariam ter feito de maneira diferente. O passado, remorso, pessoas que mudam. Laurel sentiu a emoção de ter finalmente chegado aonde queria chegar. Tentou parecer natural, uma filha amorosa perguntando à sua velha mãe sobre a vida. Que tipo de coisas, mamãe? O que você teria feito diferente? Mas Dorothy não estava ouvindo. Seu olhar parecia distante, seus dedos estavam ocupados torcendo a ponta do cobertor em seu colo. Meu pai costumava me dizer que eu iria me meter em encrencas se não tomasse cuidado. Todos os pais dizem esse tipo de coisa, Laurel disse com delicadeza, cautelosamente. Tenho certeza que você nunca fez nada pior do que o resto de nós. Ele tentou me avisar, mas nunca lhe dei ouvidos. Eu achava que sabia tudo. Fui castigada por minhas decisões ruins, Laurel. Eu perdi tudo. Tudo que amava. Como? O que aconteceu? Mas o discurso anterior, as lembranças que trouxe, haviam cansado Dorothy. O vento literalmente desinflou suas velas, e agora ela estava arriada sobre as almofadas. Seus lábios moveram-se um pouco, mas nenhum som foi emitido e, após um instante, ela desistiu, virando a cabeça novamente para a janela embaçada. Laurel examinou o perfil de sua mãe, desejando ter sido uma filha diferente, desejando que houvesse mais tempo, que ela pudesse voltar e fazer tudo de novo, e não deixar para o último instante se ver sentada junto ao leito de hospital da mãe com tantas lacunas a preencher. Oh, vejamos, ela disse animadamente, tentando uma tática diferente. Rose me mostrou algo especial. Pegou o álbum de família da prateleira e retirou a foto de sua mãe e Vivienne de dentro. Apesar de todos os seus esforços para se mostrar à vontade, ela notou que seus dedos tremiam. Estava dentro de um baú, eu acho, em algum lugar em Greenacres. Dorothy pegou a fotografia que lhe era oferecida e olhou-a. Portas abriam-se e fechavam-se no corredor, uma campainha soava, longe, carros paravam e partiam à entrada do hospital. Vocês eram amigas, Laurel incitou. Sua mãe balançou a cabeça, hesitante. Durante a guerra. Outra confirmação com a cabeça. O nome dela era Vivienne. Desta vez, Dorothy ergueu os olhos. Um ar de surpresa atravessou seu rosto enrugado, seguido por alguma outra coisa. Laurel estava prestes a explicar sobre o livro e sua inscrição, quando a mãe disse, tão baixinho que Laurel quase não conseguiu ouvi-la, ela morreu. Vivienne morreu na guerra. Laurel lembrava-se de ter lido a respeito da morte de Vivienne no obituário de Henry Jenkins. Um bombardeio, ela disse. Sua mãe não deu nenhum sinal de ter ouvido. Olhava a foto outra vez. Seus olhos se encheram repentinamente de lágrimas, que rolaram pelas faces. Eu mal me reconheço, ela disse com uma voz fina e fraca. Foi há muito tempo. Uma outra vida. Dorothy tirou um lenço amarfanhando de algum lugar e pressionou contra o rosto. Sua mãe continuava a falar baixinho por trás do lenço, mas Laurel não conseguia entender bem as palavras, algo sobre bombas, barulho e medo de recomeçar. Ela aproximou-se ainda mais, a pele arrepiando-se com uma sensação forte de que as respostas estavam muito perto. O que foi, mamãe? Dorothy virou-se para Laurel e a expressão em seu rosto era de pavor, como se tivesse visto um fantasma. Ela estendeu a mão e agarrou a manga de Laurel. Quando falou, sua voz era débil,
quase imperceptível. Eu fiz uma coisa, Laurel, ela murmurou durante a guerra. Eu não estava pensando direito, tudo deu terrivelmente errado. Eu não sabia o que mais fazer e parecia o plano perfeito, uma maneira de consertar as coisas, mas ele descobriu. Ele ficou com raiva. O coração de Laurel deu um salto. Ellie. Foi por isso que aquele homem apareceu em casa, mamãe. Foi por isso que ele veio naquele dia, no aniversário de Jerry. Sua respiração era entrecortada. Sentia-se com 16 anos outra vez. Sua mãe ainda agarrava a manga de Laurel, o rosto lívido e a voz tão fina que Laurel mal conseguia ouvi-la. Ele me encontrou, Laurel. Ele nunca deixou de me procurar. Por causa do que você fez durante a guerra. Sim. Quase inaudível. O que foi, mamãe? O que foi que você fez? A porta abriu-se e a enfermeira Hattie apareceu carregando uma bandeja. Hora do almoço, disse, rapidamente empurrando a mesinha e colocando-a na posição. Despejou o chá morno até a metade de um copo de plástico e verificou se ainda havia água na jarra. Basta tocar o sino quando tiver terminado, querida, cantarolou, numa voz alta demais. Eu voltarei e ajudarei a ir ao toalete. Olhou à volta da mesinha para ver se tudo estava como deveria estar. Precisa de mais alguma coisa? Dorothy estava confusa, exausta, os olhos investigando o rosto da outra mulher. A enfermeira sorriu animadamente, dobrando-se a partir da cintura para chegar bem perto de Dorothy. Precisa de mais alguma coisa, querida? Perguntou. Oh! Dorothy piscou e esboçou um sorriso desnorteado que partiu o coração de Laurel. Sim, por favor. Preciso falar com o Dr. Rufus, Dr. Rufus. Quer dizer, Dr. Cotter, querida. Uma nuvem de confusão lançou uma breve sombra em seu rosto pálido e, em seguida, ela disse, com um sorriso ainda mais fraco, sim. Claro, Dr. Cotter. A enfermeira disse que o enviaria ali assim que fosse possível e, depois, virou-se para Laurel, batendo um dedo na testa e lançando-lhe um olhar significativo. Laurel resistiu à vontade de agarrá-la pelo pescoço com a alça de sua bolsa enquanto ela gritava com voz esganiçada, correndo pelo quarto com seus sapatos de sola macia. A espera para que a enfermeira as deixasse parecia interminável. Ela coletou copos vazios, fez anotações em seu boletim médico, parou para fazer um comentário inútil sobre a chuva forte. Laurel estava quase ardendo de suspense quando a porta finalmente se fechou atrás da enfermeira. Mamãe. Ela chamou, mais incisivamente do que gostaria. Dorothy Nicholson olhou para a filha. Seu rosto estava agradavelmente inexpressivo, e Laurel compreendeu com um sobressalto que o que quer que a tivesse pressionado com tanta urgência antes da interrupção não estava mais lá. Havia recuado, de volta ao lugar para onde vão antigos segredos. A frustração foi estonteante. Ela podia perguntar novamente, digamos, o que foi que você fez que levou aquele homem a persegui-la? Teve algo a ver com Vivien? Diga-me, por favor, para que eu possa esquecer esse assunto. Mas o querido rosto, aquele rosto velho e cansado, a fitava agora num estado de leve confusão, um sorriso leve e preocupado se formando quando disse, sim, Laurel. Com toda a paciência que conseguia reunir, sempre havia o dia de amanhã, ela tentaria de novo. Laurel correspondeu ao sorriso e disse, quer que eu a ajude com o almoço, mamãe? Dorothy não comeu muito, ela havia definhado na última meia hora e Laurel admirou-se mais uma vez do quanto ela se tornara frágil. A poltrona verde era pequena e modesta, a que haviam trazido de casa, a mesma em que Laurel vira sua mãe sentada incontáveis vezes ao longo de décadas. De certa forma, entretanto, a cadeira mudara de proporções nos últimos meses e agora era um objeto monstruoso, que devorava a figura de sua mãe como um urso raivoso. Que tal escovar os cabelos? Sugeriu Laurel. Gostaria que eu escovasse seus cabelos? A sombra de um sorriso passou pelos lábios de Dorothy e ela balançou a cabeça ligeiramente. Minha mãe costumava escovar meus cabelos. E mesmo. Eu fingia que não gostava, queria ser independente, mas era muito agradável. Laurel sorriu enquanto pegava a escova de cabelos antiga da prateleira atrás da cama, passou-a delicadamente pelos cabelos ralos, tentando imaginar como seria sua mãe quando menina. Com espírito aventureiro, sem dúvida, travessa às vezes, mas de um jeito que cativava as pessoas, ao invés de irritá-las. Laurel imaginou que jamais saberia, não até que sua mãe lhe contasse. As pálpebras de Dorothy,
finas, como papel, haviam se fechado e os pequenos nervos em seu interior se contraíam de vez em quando diante das imagens misteriosas que se formavam na escuridão por baixo delas. Sua respiração se abrandou conforme Laurel alisava seus cabelos, e quando assumiu o ritmo da sonolência, Laurel devolveu a escova à prateleira o mais silenciosamente possível. Ela puxou mais para cima a coberta de crochê no colo da mãe e beijou-a de leve na face. Até logo, mamãe, sussurrou. Voltarei amanhã. Laurel saía sorrateiramente do quarto, com cuidado para não sacolejar sua bolsa ou fazer muito barulho com os sapatos, quando uma voz arrastada disse, aquele rapaz. Laurel virou-se, surpresa. Os olhos da mãe ainda estavam fechados. Aquele rapaz, Laurel, ela balbuciou. Que rapaz? Aquele com quem você anda saindo, Billy. Seus olhos abriram-se, vagos e enevoados, e ela virou a cabeça em direção a Laurel. Ergueu um dedo franzino e sua voz, quando falou, era branda e triste. Acha que não percebi? Acha que eu não fui jovem também um dia? Que eu não sei como é se encantar por um rapaz bonito? Laurel percebeu, então, que sua mãe não estava mais no quarto do hospital, que estava de volta a Green Acres, falando com sua filha adolescente. O fato era desconcertante. Está me ouvindo, Laurel? Ela engoliu em seco, encontrou sua voz. Estou ouvindo, mãezinha. Fazia muito tempo que não a chamava assim. Se ele pedir você em casamento e você amá-lo, então deve aceitar. Entendeu? Laurel balançou a cabeça. Sentia-se estranha, zonza e um pouco afogueada. As enfermeiras haviam dito que a mente de sua mãe andava vagando ultimamente, entrando e saindo do presente como um sintonizador de rádio deslizando de uma estação a outra. Mas o que a levara até ali? Por que se concentrou em um rapaz que mal conhecera, uma paixonite passageira de Laurel muito tempo atrás? Os lábios de Dorothy se moveram suavemente um contra o outro e, em seguida, ela disse, cometi tantos erros. Tantos erros. Suas faces estavam molhadas das lágrimas que escorriam. Amor, Laurel, é a única razão para alguém se casar. Por amor. Laurel dirigiu seu toalete no corredor do hospital. Abriu a torneira, uniu as mãos em concha e juntou um pouco de água para jogar no rosto. Apoiou a palma das mãos na pia. Havia pequenas fraturas, finas como fios de cabelo, perto do ralo, e elas se fundiram quando sua visão se turvou. Laurel fechou os olhos. O sangue latejava em seus ouvidos como uma britadeira. Meu Deus, como estava abalada. Não se tratava apenas do fato de ser tratada como uma adolescente, a supressão instantânea de 50 anos, a evocação de um rapaz de um passado muito distante, a longínqua sensação do primeiro amor tocando sua lembrança. Foram as próprias palavras de sua mãe, a ansiedade em sua voz ao falar, a sinceridade que indicava que ela estava oferecendo à sua filha adolescente a riqueza de sua própria experiência. O fato de que estivesse pressionando Laurel a fazer escolhas que ela, Dorothy, não fizera, evitar os erros que ela cometera. Mas não fazia sentido. Sua mãe amara seu pai, Laurel tinha tanta certeza quanto o tinha de seu próprio nome. Tinham sido casados por 5 décadas e meia até a morte de seu pai, sem um vestígio sequer de desarmonia conjugal. Se Dorothy tivesse se casado por alguma outra razão, se tivesse se arrependido dessa decisão durante todo esse tempo, se saíra muito bem em fingir o contrário. Certamente, ninguém conseguiria manter uma encenação assim, não? Claro que não. Além do mais, Laurel ouvira centenas de vezes a história de como seus pais se conheceram e se apaixonaram. Vira sua mãe contemplando o rosto de seu pai enquanto lhe recontava como soubera imediatamente que tinham sido feitos um para o outro. Laurel ergueu os olhos. Sua avó, no entanto, tivera suas dúvidas, não? Laurel sempre pressentira um desconforto entre a mãe e a avó, uma formalidade na maneira como falavam uma com a outra, o ar severo com que a mulher mais velha olhava para sua nora quando achava que ninguém estava vendo. Depois, quando Laurel tinha mais ou menos 15 anos e estavam visitando a pensão de sua avó à beira-mar, ela ouviu algo que não deveria ter ouvido. Passara muito tempo ao sol naquela manhã e voltara mais cedo com uma terrível dor de cabeça e um caso sério de ombros queimados. Estava deitada em seu quarto, no escuro, aplicando uma flanela úmida na testa e acalentando uma sensação de grande sofrimento no peito, quando sua avó Nicholson e sua inquilina mais antiga, senhorita Perry, surgiram no corredor. Ele é um grande crédito para você, Gertrude, dizia a senhorita Perry. Claro, ele sempre foi um bom garoto. Sim, vale seu peso em ouro,
O meu Stephen. Ele me ajuda mais aqui do que seu pai jamais ajudou. Sua avó fez uma pausa, aguardando o resmungo de concordância que sua amiga iria proferir, e continuou, e de bom coração. Nunca conseguiu resistir uma pessoa sem rumo, um desgarrado perdido por aqui. Foi quando o interesse de Laurel aumentou. As palavras carregavam o peso dos ecos de conversas anteriores, e certamente a senhorita Perry parecia saber exatamente do que estavam falando. Não, ela disse. O rapaz não tinha a menor chance, não é? Não com uma jovem tão bonita quanto ela. Bonita? Bem, creio que sim, se você gosta desse tipo de beleza. Um pouco. Sua avó parou para pensar e Laurel esticou o pescoço para ouvir cada palavra que ela diria, um pouco exagerada, para o meu gosto. Oh, sim, disse a senhorita Perry, recuando rapidamente terrivelmente exagerada. E soube aproveitar uma boa oportunidade quando viu, não é? É verdade. Soube encontrar um ponto fraco quando achou. Sem dúvida. E pensar que ele poderia ter se casado com uma boa moça do lugar, como aquela Pauline Simmons do final da rua. Sempre achei que tinha uma queda por ele. Claro que tinha. E quem poderia culpá-la? Mas não tínhamos contado com Dorothy, não é mesmo? A pobre Pauline não teve a menor chance. Não contra alguém como ela. Não contra ela quando mete alguma coisa na cabeça. Que pena. A senhorita Perry conhecia a sua deixa e a sua fala. Que vergonha. Ela o enfeitiçou. Meu menino não sabia o que o havia atingido. Ele achava que ela era uma moça inocente, é claro, e quem poderia culpá-lo? Tinha voltado da França apenas há alguns meses quando se casaram. Ela o deixou zonzo. É uma dessas pessoas que consegue o que quer, quando mete alguma coisa na cabeça. E ela o queria. Ela queria uma fuga, e meu filho lhe deu uma. Tão logo se casaram, ela o afastou de tudo e de todos que ele conhecia, para recomeçar naquela fazenda caindo aos pedaços. Eu culpo a mim mesma, é claro. Mas você não deve. Fui eu quem a trouxe para dentro desta casa. Havia uma guerra. Era quase impossível arranjar bons empregados. Você não tinha como saber. Mas é por isso mesmo. Eu devia saber. Eu devia ter procurado saber. Eu era crédula demais. Ao menos, no começo. Andei investigando a seu respeito, mas só depois. E então já era tarde demais. O que quer dizer? Tarde para o quê? O que você descobriu? Mas o que quer que sua avó tenha descoberto, permaneceu um mistério para Laurel, pois as duas saíram do alcance de seus ouvidos antes que sua avó pudesse explicar. Para ser franca, Laurel não se preocupara muito na ocasião. Sua avó era uma puritana que gostava de chamar atenção para si mesma e tornar a vida da neta um tormento, relatando aos seus pais se ela sequer olhasse para um rapaz na praia. O que quer que sua avó achasse que havia descoberto sobre sua mãe, Laurel decidira, lá deitada, amaldiçoando sua cabeça latejante, certamente se tratava de um exagero, se não de uma completa ficção. Agora, entretanto, Laurel enxugou o rosto e as mãos. Agora, entretanto, não tinha tanta certeza. As suspeitas de sua avó, de que Dorothy buscava uma fuga, que ela não era tão inocente quanto parecia, que seu apressado casamento havia sido de conveniência, pareciam se ajustar, de certo modo, ao que sua mãe acabara de dizer. Estaria Dorothy Smeaton fugindo de um noivado rompido quando apareceu na pensão da senhora Nicholson? Era isso que sua avó havia descoberto. Era possível, mas devia haver mais alguma coisa. Um relacionamento anterior poderia ser o suficiente para azedar o humor de sua avó. Deus sabe que não era preciso muito para isso mas certamente não era o tipo de coisa pela qual sua mãe ainda pudesse estar chorando 60 anos mais tarde, cheia de culpa, pareceu a Laurel, com toda aquela conversa sobre erros, sobre não pensar direito, a menos que tivesse fugido de seu noivo sem lhe dizer. Mas por que sua mãe faria isso, se o amava tanto? Por que simplesmente não se casara com ele? E o que isso tinha a ver com Vivian e Henry Jenkins? Havia alguma coisa que Laurel não estava vendo, muitas coisas, provavelmente. Deixou escapar um acalorado suspiro de exasperação que ecoou pelo pequeno banheiro de ladrilhos. Sentia-se completamente frustrada. Tantas pistas disparatadas que não significavam nada sozinhas. Laurel rasgou um pedaço de toalha de papel e limpou o rímel que havia se espalhado sob os olhos. Todo o mistério era como o começo de uma brincadeira infantil de ligar os pontos ou uma constelação no céu noturno. Certa vez, quando Laurel era pequena, seu pai as levara para observar as estrelas.
Montaram o acampamento em uma elevação acima de Blindmanswood. Enquanto esperavam que o crepúsculo se tornasse noite e as estrelas aparecessem, ele lhes contara sobre a ocasião, quando era pequeno, em que se perdera e seguir as estrelas para voltar para casa. Você só tem que procurar as figuras, ele dissera, alinhando o telescópio no tripé. Se algum dia vocês se virem sozinhas na escuridão, elas lhes mostrarão o caminho de volta. Mas eu não consigo ver figura nenhuma, Laurel protestara, esfregando as luvas e apertando os olhos para as estrelas cintilando no alto. Seu pai sorrira, amorosamente para ela. É porque você está olhando para cada estrela, ele dissera em vez de olhar para os espaços entre elas. Você tem que desenhar linhas mentalmente, só então você começará a ver a figura inteira. Laurel olhou fixamente para sua imagem no espelho do banheiro do hospital. Ela piscou e a lembrança de seu adorável pai se dissipou. Uma dor repentina de profunda saudade assumiu seu lugar, sentia a falta dele, estava ficando velha, sua mãe se esvaía paulatinamente. Estava com uma aparência horrível. Laurel pegou seu pente e fez o melhor que pôde com seus cabelos. Já era um começo. Forçou a respiração pelos lábios com cuidadosa regularidade. Encontrar figuras nas constelações nunca tinha sido seu ponto forte. Gerria quem fora capaz de surpreender a todos eles entendendo o céu noturno. Desde pequeno, ele apontava para figuras e formas onde Laurel via apenas o espaço profundo e escuro. A lembrança de seu irmão deixou-a nervosa. Deviam estar juntos nessa busca, droga. Envolvia ambos. Tirou seu celular da bolsa e verificou as ligações perdidas. Nada. Nada ainda. Rolou a lista de contatos até encontrar o número dele e pressionou para fazer a chamada. Esperou, roendo a unha do polegar enquanto um telefone distante, em uma entulhada mesa de escritório em Cambridge, tocava. Finalmente, um clique depois, você ligou para Jerry Nicholson. No momento, estou perseguindo estrelas cadentes. Por favor, deixe sua mensagem. No entanto, não havia nenhuma promessa de que ele faria alguma coisa com a mensagem, Laurel observou ironicamente. Não deixou nenhum recado. Teria simplesmente que continuar, sozinha por enquanto.